Oi, tudo bom? Meu nome é Rodrigo e bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje o vídeo é sobre meu terceiro período cursando Engenharia Química. Então, a partir do terceiro período, o meu fluxograma já começa a ficar um pouco mais bagunçado, porque eu começo já a ter disciplinas que eu reprovei e vou ter que refazer, e disciplinas que eu já adiantei e não vou precisar mais fazer, junto com as disciplinas sugeridas para o período, né? Então, o período ele sugere 7 disciplinas pra gente, nesse terceiro período, que são Programação, Fundamentos do Desenho Técnico, Física 2, Física 2 Experimental, Analítica 2 e Analítica 2 Experimental. Essas 7 eu já tinha feito Fundamentos do Desenho Técnico e Programação. Essas duas eu fiz no segundo semestre, junto com as outras disciplinas de 7.2, que eu vou deixar linkado aqui o vídeo do meu segundo semestre aqui, que eu já falei delas lá. Então, caso você esteja procurando sobre elas, elas estão aqui nesse vídeo. Analítica 2 e Analítica 2 Experimental eu não pude fazer, porque eu reprovei a Analítica 1. E uma é correquisito, não é correquisito, uma precisa da outra, né? Você não pode fazer a Analítica 2 sem ter feito a Analítica 1. Então, eu tive que fazer a Analítica 1. Esse período agora, no terceiro período, 18.1. Eu acabei adiantando também algumas disciplinas, como equações diferenciais e métodos numéricos. Equações diferenciais é um cálculo e métodos numéricos é a continuação de programação. Então, recapitulando, né, que ficou um pouco bagunçado. O que eu acabei fazendo no período? Eu acabei fazendo equações diferenciais, cálculo 3A, física 2, física 2 experimental, métodos numéricos e analítica 1. Eu acabei fazendo 6 matérias no período, né? Eu realmente, depois do baque, que tinham sido 8 matérias no segundo período, que realmente foi bem puxado, eu acabei decidindo puxar menos matérias nesse período, né? Que seria o terceiro, e puxei 6. O que acabou sendo bom pra mim, porque eu pude focar mais em atividades extracurriculares. Foi nesse período que eu comecei a fazer muita coisa, além de só fazer disciplinas. Então, eu acabei fazendo uma monitoria e sendo voluntário em um projeto que tem lá na UF, né? Vou falar um pouco mais de métodos numéricos. Métodos numéricos é uma continuação de programação, porque ambas são disciplinas do Instituto de Programação, né? Porém, métodos numéricos não tem muito essa conexão de uma é ligação da outra. Você precisa saber programar se você for fazer algum programa para métodos numéricos, mas a gente trabalhava bastante algoritmos e jeitos de solucionar problemas. Por exemplo, métodos numéricos para solucionar alguns problemas, né? Por exemplo, a gente aprendeu a integrar usando algum método numérico, a gente aprendeu a interpolar. Era bem aplicação, né? Método prático, método prático. Prática, no caso, exercício no caderno. A gente não ia para a sala de programação programar. A gente não chegou a programar nessa disciplina, porém a gente poderia ter feito um trabalho. Meus amigos, eles fizeram, né, métodos numéricos depois de mim, porque eu adiantei essa disciplina. E eles fizeram com professores diferentes e os professores deles chegaram a passar alguns trabalhos para eles fazerem programas realmente no computador. Então é uma disciplina muito difícil. E métodos numéricos era bem simples, na verdade. Outra disciplina que eu fiz foi Analítica 1, né? Que eu já falei dela no vídeo 17.2. Mas, resumindo, nesse semestre minha experiência foi bem diferente, porque eu realmente falei, agora eu vou prestar atenção na aula. E como eu tava na turma dos calores, né? Eu falo dos calores, mas eles não eram mais calores, né? Mas são meus calores diretos. Eu tava na turma deles. Então, eu não tinha muito com quem conversar. Eu tinha alguns amigos que também tinham reprovado e estavam fazendo a disciplina, né? Mas eu tinha decidido focar na disciplina. Então, eu foquei e acabei entendendo toda a matéria. Passei direto, passei com folga ainda. Mas esse é o bom de você ter reprovado uma disciplina. Você já tem mais ou menos a ementa em mente, você já sabe mais ou menos a ordem das disciplinas, principalmente quando você pega de novo com o mesmo professor, que foi o meu caso. Então eu já tinha mais ou menos uma ideia do que ele ia passar e eu já tinha uma ideia de como ele cobrava as coisas na prova. Então eu já tinha uma ideia de como e o que estudar principalmente. E isso acabou me ajudando muito. Tinha uma questão quando eu fiz na primeira vez na prova que ninguém esperava que ela fosse cair, porque todo mundo falou, não, é muito complexa, não vai cair. E caiu.
Aí nessa prova eu já sabia que eu tinha que estudar isso, inclusive eu avisei pro pessoal, mas gente, estuda isso bastante, porque é na outra prova, no outro período, ninguém tava acreditando, e caiu a mesma questão exatamente. Então assim, você dá essas sortes, às vezes o professor repete algumas questões da prova, né? Então, essa foi a analítica 1 que eu acabei fazendo, né? Acabei passando em todas as disciplinas esse semestre, graças a Deus. Outra disciplina que eu tinha feito esse período foi cálculo 3A. Cálculo 3A aqui é um dos cálculos mais simples. A matéria dele é uma continuação de 2A, quando não da parte de equações, né, da parte de integrais. A gente aprende diferentes tipos de integrais. No cálculo 2A você aprende um tipo de integral, que é a integral simples, né, como integral só. E aqui você já aprende 2, 3 integrais seguidas, com várias variáveis. Você aprende a integrar sólidos, não só funções. Então já é bem mais aprofundado, não complexo, não digo complexo. Meu professor em si, ele gostava de deixar as coisas mais complexas, porque ele era um matemático daqueles ferrenhos. Então ele pedia pra gente provar tudo que a gente fazia. Mas eu acabei gostando, porque eu gosto de cálculo, então eu gostava de provar as coisinhas que a gente fazia e tudo mais, apesar de não ser muito necessário para os engenheiros saberem provar as coisas matematicamente, mas eu gosto, eu achei legal e acabei tendo muita facilidade. A partir, a partir de 2A eu já estava com bastante facilidade nos cálculos, então para mim não foram um problema os cálculos, porém o professor era muito puxado. Eu tenho noção de que a prova dele estava realmente, as provas dele eram muito difíceis. Elas eram muito teóricas, não tinham muitos números. Ele exigia que você tivesse um conhecimento prévio em 2B, em 1A, em álgebra das questões, né, de elipse e circunferência, saber parametrizar curvas. A gente usava tudo isso em 3A. Geralmente a gente não usa tão aprofundado, mas ele gostava de que a gente tivesse realmente conhecimento e que usasse ele. Então a 3A acabou sendo um pouco mais complexo do que deveria ser. Eu lembro que eu adorei a disciplina, inclusive seria o monitor dela, não sei, tô pensando em prestar monitoria para ela agora em 19.1. Outra disciplina que eu fiz foi Física 2. Física 2 é a parte elétrica, né? Porque a Física 1 é a parte cinemática e gravitação, essas disciplinas mais ensino médio. Segundo, Física 2 é elétrica e Física 3 é óptica, Física 4 é relatividade. Acho que é nesse sentido. Eu só tenho até Física 2, graças a Deus. Então eu só tenho cinemática e elétrica. Parte de elétrica eu sou suspeito para falar, porque eu amo a parte de elétrica da física, então para mim foi a melhor física que eu fiz. E eu tive bastante facilidade, porque física elétrica é um amorzinho. Mas eu lembro que tinham matérias que eram realmente muito complicadas, que eu nem... Na minha cabeça eu falei, não vou tentar aprender isso aqui, porque não é uma disciplina que vai contribuir muito com o meu currículo. Então, saber para que serve um fasor em um determinado ponto, tipo, não serve muito para o engenheiro químico. Mas é aquilo, né? A gente não aprende só o que é necessário pra gente na faculdade, a gente aprende todo tipo de conhecimento sobre as matérias que a gente faz. Então, Física 3, no mesmo, eu esqueci de falar no outro vídeo, né, como eram feitas as avaliações da física. A física lá é unificada a prova, então a gente vai aos sábados fazer as provas, que são de múltipla escolha. Física 2 a gente não tinha teste toda semana, na Física 1 a gente tinha teste toda semana, né. Aqui na Física 2 a gente tinha alguns testes esporadicamente, mas eram avisados antes de serem aplicados. Mas não eram nada difíceis os testes, eram bem simples. Se você prestar atenção na aula e fosse fazer as coisas, você conseguia fazer os testes de boa. Física 2 foi mais fácil do que Física 1. A matéria em si é mais complexa, porém Física 1 é muito mais matéria, então você tem que ter um jeito de estudar Física muito diferente. Então acabou sendo um pouco mais difícil. Física 1, né? A gente teve o laboratório de Física 2, né, FISESP, que foi com a mesma professora da teórica, né, no meu caso. Então, meio que ela tentava fazer um paralelo do que a gente aprendia na teórica com o que a gente aprendia na prática. Então, era muito mais simples de você entender. As provas de Física FISESP 2 foram um pouco mais complexas do que de FISESP 1, mas não eram muito mais complexas. A gente chegou a mexer em alguns equipamentos físicos, né, como o oscilador e algumas outras coisas que eu não vou lembrar o nome agora. Mas
eu gostei muito mais de Física 2, porque os experimentos eram muito mais palpáveis e seguiam uma sequência lógica, né? Porque era uma matéria só, era elétrica. Não tinha igual a Física 1 que tinha cinemática, agora a gente vai aprender gravitação. Aí foi bem simples, a gente tinha os relatórios para fazer, mas no mesmo esquema. Já vinha com a apostila pronta, a gente tinha que preencher, fazer gráfico e discutir um pouco sobre o que a gente percebeu no experimento, se a gente percebeu que há comprovação da lei física e tudo mais. Outra disciplina que eu fiz foi equações diferenciais. Era uma disciplina do 4º período, né? Eu esqueci de falar, mas métodos era do 5º período. Era um outro cálculo, né? Era a continuação de 2A no sentido de equações diferenciais, né? Então a gente chegava a aprender métodos para fazer equações diferenciais, a gente aprendeu série, sequência, como utilizar séries e sequências para resolver equações diferenciais. A gente aprendia a transformada de Laplace e aplicava ela para resolver equações diferenciais. Então meio que a gente aprendia vários jeitos de resolver uma equação diferencial. Esse era o intuito da disciplina. Equações você tem que saber identificar qual tipo de IDO e qual tipo de método você pretende utilizar para resolvê-la. Nossa, olha que promíscuo. Então, se você entendesse esse método, você conseguia aplicar e resolver e ir bem na disciplina, né? Entender o conceito de equações. Então, essas foram as 6 matérias que eu fiz nesse período, mas eu foquei bastante em atividades extracurriculares. Como eu disse, eu fiz a prova de monitoria para cálculo 2A, passei, virei monitor por 1 ano, né? No período de 18.1 e 18.2. Meu contrato acabou agora em novembro, dezembro. Ajudei bastante os alunos. O pessoal me procurava bastante com dúvidas específicas, justamente aquilo, né? 2A você entende a matéria, mas você vai acabando tendo algumas dúvidas durante fazer os exercícios, né? Geralmente é assim todas as matérias, né? Você tem dúvida de verdade quando você pega para estudar. Então, os alunos iam lá me procurando para tirar algumas dúvidas. E a outra atividade extracurricular que eu fiz foi a Casa da Descoberta. A Casa da Descoberta é um espaço que a gente tem lá na UF que visa incentivar a ciência, né, no meio infantil. Então a gente pode incentivar as crianças o amor pela ciência. Então a gente trabalha com experimentos bem lúdicos, a gente tem um equipamento de treinamento de astronauta para as crianças irem, se divertirem. A gente tem vários experimentos de elétrica, de óptica, de cinemática, de mecânica, né, no caso. Lá na Casa da Descoberta, a gente tem uma bancadinha de química, que a gente ensina realmente química, mostra química para as crianças, né? A gente evita falar muito em fórmula, a gente tenta incentivar mais essa pulga na orelha para quando a criança for aprender de verdade aquela matéria no ensino médio, ou alguma coisa, ela lembra, olha, isso eu aprendi lá na Casa da Descoberta, então eu lembro disso. A gente gosta de gerar esse sentimento na criança, para incentivar realmente a ciência no meio infantil, porém é aberto para todos os públicos, até porque os experimentos não são infantis, né? Eles são experimentos de verdade, experimentos físicos, experimentos químicos. A gente tem uma trilha também que a gente passa. Então, é para todos os públicos. Nós mudamos um pouco a fala, dependendo de quem a gente está atendendo, né? Mas é aberto para todos os públicos, entrada franca. É só, dependendo de um número de visitas, você tem que ligar para marcar. Qualquer coisa, se você tenha se interessado, é de Niterói ou Redondezas, e queira ir, tem a página no Facebook, Casa da Descoberta UF. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E entre em contato, pergunta, olha os horários de funcionamento, tudo direitinho, e vai lá fazer uma visita pra gente. Quem sabe eu ainda tô lá, eu não sei se eu vou continuar lá esse ano ainda. Então, esse foi meu 2º período. Foram as disciplinas e as atividades extracurriculares que eu fiz. Esse 3º período, eu cheguei realmente a ficar muito mais tempo na universidade do que eu ficava nos outros períodos. Nos outros períodos eu estava ficando manhã e tarde. Nesse período eu comecei a ficar bastante à noite na faculdade, né, para prestar monitoria. Algumas disciplinas acabavam um pouco mais à noite, né, acabavam às 6, e eu ia direto para monitoria, ficava até às 8, alguma coisa assim. Então já estava pegando um pouco da vivência de estudar de noite na faculdade e ver a diferença, né, de volta para casa à noite, do que de dia, de tarde, e a segurança realmente do campus, a iluminação e tudo mais. Então eu já tinha um pouco mais dessa preocupação de estar à noite na universidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu 3º período. Curte, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Aqui do lado vão estar passando alguns vídeos, caso vocês queiram continuar assistindo. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.